Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. É que essa pista desconsiderando o melhor. Reggae é coração de gelo. Essa bebê cara foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor, só quer o dinheiro. Essa pista desconsiderando o nego. A reggae é coração de gelo. Essa bebê cara é foda, ela me deu nó. Ela não quer mais amor e o quê? Salve, salve minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e tô nas redes sociais também esperando você. Pode me seguir, @EuriBenevento, e também Twitter, Facebook, Instagram, me segue lá. Faz sua pergunta também pro tio Chicória. Inclusive, né, tio Chicória fica triste, hein, galera? O pessoal fica falando assim, pô, vou mandar uma pergunta pro tio Chicória e esquece. Ou então, às vezes, manda a pergunta pro tio Chicória, mas ainda não interage com o tio Chicória depois. Tem que dar continuidade no projeto de Pergunte ao Tio Cocória. Sempre agradecendo a galera que tá ligada com a gente, você que tá inscrito no canal youtube.com/EuriBenevento, você que se inscreveu essa semana, muito obrigado, você que já estava inscrito, você que escuta também pelas plataformas, né, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas mais também. Esses dias eu procurei no Google, né, pra ver qual plataforma que tava aparecendo lá o Terça Nobre, e apareceu várias plataformas diferentes que tem o Terça Nobre. Então, pra você que tá ligado aí com a gente, depois dá um salve aí, me fala por onde que você escuta o Terça Nobre, por onde que você acompanha, né? E a galera me respondeu, né, essa semana que passou também, que alguns preferem ouvir pelo Spotify, enquanto tá fazendo outras coisas. Teve gente também que falou que prefere no home office assistir pelo YouTube. Então, pra você que tá ouvindo o Terça Nobre, você que tá acompanhando, depois me manda aí por onde que você gosta de ver o Terça Nobre, qual é a parte que você mais gosta, se tem algum quadro preferido, algum quadro que não tem mais, que você gostaria que voltasse. Depois manda esse salve pra gente aqui no nosso Terça Nobre. E agradecendo a galera também que acompanhou o episódio da semana passada, que foi o episódio número 3 da 5ª temporada. Foi assim, as palavras que não foram ditas. O episódio que teve bastante visualização também. Nessa temporada a galera tá de parabéns, hein, como eu diria tio Chicória, porque o acompanhamento dos episódios tá bacana, a galera tá acompanhando, os números do podcast também estão crescendo, estão bons, no canal também cresceu um pouco, então muito obrigado. Bora chegar nesse primeiro objetivo do canal, que é chegar a 1000 inscritos. Então você que tá ouvindo o podcast e ainda não se inscreveu, youtube.com/EuriBenevento, se inscreve lá, manda pros seus amigos também, manda pra sua família se você gostou do tema, né? Fala, escuta esse podcast aqui. Uma coisa que acontece que eu acho engraçado também é que, assim, às vezes eu tô em alguns grupos, né, que a galera, assim, às vezes costuma mandar link de um monte de coisa, assim, compartilha alguma coisa, música, ou então às vezes até vídeos também, trocando ideia, mas não compartilha o Terça Nobre, né? Então eu, poxa, caramba, né? Podia ter compartilhado o meu vídeo também, né? Mas é normal, né? Que nem eu já contei aqui no programa, né? Ninguém tem obrigação de compartilhar nada, né? Então, mas eu acho engraçado isso, que às vezes a galera entra, fala lá pra compartilhar, mas aí quando eu posto podcast a pessoa não fala nada, ou então às vezes vem criticar alguma coisa do podcast que eu já fiz, por exemplo. Por que você não faz tal coisa? E coisa que eu já fiz, né? Então é engraçado por isso, porque isso só mostra que a pessoa não acompanha, mas que a crítica tá prontinha pra ser feita, né? Isso que eu acho engraçado. Às vezes a pessoa não escutou 5 minutos do podcast, mas tem uma crítica pronta só pelo título do episódio, né? Então, é o que acontece hoje, né? Essa galera que usa a internet, o julgamento sempre vai pelo título, né? Então, que nem quando você manda uma notícia no WhatsApp, a pessoa lê só a manchete e já vai debater sobre a manchete e tal. Inclusive, essa semana eu mandei uma notícia, assim, e aí eu mandei pra pessoa falou, mas devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Eu falei, mas você leu a notícia? Porque na notícia tá explicando o que aconteceu. Então, quer dizer, a pessoa só lê o título e já vem pra cima debater, né? Mas sem ter realmente lido o que tava acontecendo, não leu a notícia inteira. E geralmente a galera coloca no link, né, o link principal ali, o título, pra chamar a atenção, né? Isso faz parte, né? Na internet é assim. Mas, poxa, a notícia tá lá inteira, então leia, né? A notícia, não, a galera já vai debatendo, já vai dando opinião sem ter visto a notícia inteira. Então, às vezes, a pessoa pergunta assim, mas será que não foi tal coisa? Eu falei, cara, se você tivesse lido a notícia, você entenderia o que aconteceu, né? Então, hoje em dia, isso se tornou um hábito, né, bastante comum da galera que tá na internet. E ainda falando, né, sobre o tema da semana passada, as palavras que não foram ditas, né? No episódio, a gente conversou um pouquinho
sobre relacionamentos, sobre vida, sobre trabalho, que às vezes a gente fica, né, naquela coisa assim de pensar, mas não dizer. Então tem várias coisas que a gente deveria ter dito e não conseguiu dizer, esperou demais, esperou o momento certo, só que aí esse momento certo, ele não chegou e ele na verdade passou, né? Então até me lembra um pouco aquela historinha, né, que circula pela internet também, do sapo na água fervendo, né? Então você coloca lá um sapo e na água quentinha e ele vai se adaptando à temperatura da água pra ficar bem pra ele, pra não morrer e queimar. Então a água esquenta um pouquinho mais, ele vai se adaptando um pouco mais, e aí vai ver. E quando ele percebe, ele fez tanta força, né, pra se adaptar o tempo todo à água fervendo, que uma hora ele não tem mais força pra pular, né, da panela. Tipo assim, ele sabe que ele pode pular a hora que ele quiser, mas ele fica se adaptando, até uma hora que ele não aguenta mais. Tipo assim, ele precisaria sair, só que ele gastou tanta força pra se adaptar que ele não consegue mais sair, aí ele vai morrer na água fervendo. Assim como tem uma imagem também que essa imagem é muito emblemática, assim, que ela é uma mexerica, e entre os gomos da mexerica tem um dente de alho encaixado nessa mexerica. E aí, tipo assim, não é só porque você se encaixa que você está no lugar certo. É uma frase sensacional, porque é isso mesmo, né? Às vezes as pessoas, elas costumam se adaptar o tempo todo, se encaixar, que nem a gente fala, alguém tem que ceder, e aí fica cedendo, até o momento que você não tem mais personalidade, porque você só ficou cedendo o tempo todo pra você não deixar ninguém chateado. Muitas vezes a gente faz isso, a gente não diz coisas que a gente pensa, porque vai magoar, vai ficar chateado. Então assim, a gente não magoa a pessoa, porque a gente, meu Deus, não posso falar, porque senão vai magoar a pessoa, mas aí a gente se magoa, né, porque a gente guarda pra nós aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E aí também falei sobre a gente saber organizar e saber o momento certo pra poder falar. Tem certas coisas que realmente a gente não deveria falar, porque a gente não tem motivo, né? Às vezes você só fala, que nem eu falo, sincerão por sincerão. Eu sou sincero, eu falo mesmo, gosta de mim, sabe? Que nem aquele carinha que tinha na novela, né? Eu tô mentindo, falo mesmo. Não é falo mesmo, né? Então, tipo, tem momentos que você deveria calar a boquinha, né? Falar, não, aqui naquela menina, cala a boquinha. Então tem que calar a boquinha, porque se você não vai poder sustentar aquilo que você vai dizer, não faz sentido dizer, né? Porque aí depois você só vai falar, vai perder uma pessoa aí na sua vida. Então, às vezes, tem certas coisas que a gente tem que ficar quieto mesmo, se a gente não puder sustentar, ou se a gente só dizer aquilo pra ofender à toa e tal. Então, é importante a gente saber, né? Mas em relacionamentos, principalmente, quando a gente sente, né? E a gente fica economizando palavras, a gente não diz quando tá chateado, a gente deixa pra lá, né? Deixa pra lá, depois eu falo, outra hora eu falo, não quero falar agora. E aí, se não quero falar agora, chega um momento que o agora passa, e aí quando você perceber, não vai ter nem agora nem depois, né? A pessoa não fala mais com você não tem mais contato, você deveria ter dito algumas coisas que talvez pudessem mudar o rumo, né? Daquele relacionamento. E aí ficaram pra trás essas palavras. Então é importante a gente ter essa noção, né? De que algumas coisas elas não podem ficar assim, subentendido, porque tipo assim, não, mas é óbvio. Não preciso falar, é óbvio. Não, você precisa falar. Tem certas coisas que por mais que pareçam óbvias, elas às vezes podem ser óbvias pra você, mas às vezes não é óbvia pra quem tá do outro lado recebendo a informação, né? Então o programa da semana passada ele passa por isso, que a gente precisa realmente saber o que precisa ser dito e o que não precisa ser dito. Então, se você não ouviu o programa da semana passada, é só você pesquisar lá como Euribenevento ou então Terça Nobre. No próprio Spotify também procura lá como Terça Nobre. No YouTube, As Palavras que Não Foram Ditas é o título do episódio, mas se você pesquisar como Euribenevento, tem lá as playlists. Tem a playlist Terça Nobre e tem todos os episódios. Agora tem uma playlist de podcast no YouTube, olha só que legal. Não sei se vocês já chegaram a ver isso. Quando você entra no YouTube, tem lá uma aba escrito podcast. E aí tem a pasta que você consegue organizar os podcasts. Além, já existia as pastas de playlist, né? Mas agora o próprio YouTube colocou uma abinha de podcast mesmo. Então é bem legal, assim, pra você que entra pelo computador, né? E pra galera que entra pelo celular também, pode pesquisar como Euribenevento. E aí vai aparecer lá o episódio da semana passada. Aproveita, escuta, compartilha com a galera, manda pros amigos, comenta lá no YouTube também. Pode comentar, que aí na semana que vem eu vou ler sua pergunta, seu comentário aqui. E girando o botão aleatório do Terça Nobre, vamos falar do tema de hoje. E antes de falar do tema, né?
semana passada aconteceu um negócio engraçado / ruim comigo, né? Porque, de novo, né? Teve um episódio, inclusive foi o episódio mais assistido da 4ª temporada, que foi o episódio que eu fiz com o Vitor Zene, que a gente falou sobre super-heróis e tal. Ele foi lá na rádio, a gente gravou no estúdio da rádio, e na hora que eu tava gravando o episódio, eu não percebi que eu não apertei o botãozinho REC da câmera, né? O botão pra gravar. A câmera tava lá ligada. Como ela tava pelo fio de energia, ela não desligava nunca. Então eu fiquei achando que ela tava gravando, e quando eu fui descobrir, no final da gravação, no final do programa, eu percebi que não estava gravando. Então, cara, é muito chato isso, cara. Puta que raiva. Caramba, eu já gravei o programa, não vai dar. Aí ficou só com imagem. E na semana passada aconteceu isso também. Semana passada eu gravei lá na rádio, poxa, eu tava lá na rádio, no estúdio, putz, bem legal. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu fui gravar, apertei, liguei a câmera lá, esqueci de apertar o botão REC. E aí eu só descobri no final. Eu gosto de gravar um programa assim, geralmente, conversando mesmo, trocando ideia, né? Então, assim, eu não tenho assim, exatamente uma pauta pra seguir. Eu escolho o tema do programa e vou falando em cima do tema, com as coisas que eu conheço, algumas coisas que aconteceram na minha vida, como experiências da vida mesmo. Mas, assim, então, assim, o que eu digo é quando termina de gravar, eu não lembro exatamente tudo que eu disse, né? Então, não daria pra eu fazer tudo de novo falando as mesmas coisas. Seria um outro programa, né? Então eu falei, putz, não vai rolar. E aí eu tive que colocar somente áudio, né? Então pra você que acompanhou o episódio da semana passada, pode perceber que não tem, né? Que fica só a imagem parada lá. É por isso, porque eu inteligentemente esqueci de apertar o botão de REC da câmera. E sem mais delongas, que hoje teve bastante delongas, o tema do programa de hoje é: nem todo fim é o fim do mundo. Esses dias eu tava numa estação de metrô e eu vi essa frase, né? Assim, nem todo fim é o fim do mundo. E isso eu pensei, falei, caramba, cara, esse tema é muito maravilhoso pra falar no podcast, porque, né, a gente conversa muito sobre isso aqui no programa, né, sobre as coisas terem o seu fim, né, o ciclo, pra sempre, sempre acaba. Nos últimos episódios a gente falou um pouquinho sobre isso, né, a música, por enquanto, do Legião Urbana, né, e é verdade, né, cara. Então a gente sempre visita esse assunto, né? Até quando a gente fala assim sobre os fins, né, de relacionamento. Tem o episódio da 3ª temporada que chama Quem Já Morreu de Amor, né? Que é o episódio número 33 da 3ª temporada. Que a gente fala sobre isso, né? Sobre assim, sobre fins, né, de relacionamentos. E que a sensação que a gente tem é que nada mais faz sentido, né? Que tudo perdeu a graça, que mais nada vai dar certo na nossa vida. A gente fica olhando assim, achando que nunca mais vai dar certo com ninguém. E aí depois a gente percebe com o tempo que as coisas, elas se encaixam, as coisas passam. Talvez não seja a mesma coisa, e nunca é, né, a mesma coisa, porque a gente muda, que nem eu já falei aqui no programa, né? Então assim, o pensamento que eu tenho hoje, pode ser que daqui a um ano eu pense completamente diferente do que eu penso agora. E é natural a gente fazer isso na nossa vida, né? A gente muda de pensamento. Então, às vezes a gente tem esse sentimento de que não vai fazer mais sentido, de que as coisas acabaram, né? Então, nem todo fim é o fim do mundo, porque às vezes, assim, no fim que você encontra outras coisas, né? Eu lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa e eu já estava trabalhando nessa empresa pela segunda vez. Então, assim, eu tava em outra cidade, desempregado, e falei com o meu chefe daqui, falou, putz, cara, eu voltei a trabalhar, que era na editora, né? Eu trabalhava na editora, e eu já tinha começado a fazer o curso de locução no Senac, que era uma coisa que eu sempre persegui, né? Eu trabalhei como locutor na adolescência, assim, mas eu não tinha curso, né? Eu não tinha DRT, nada disso. Então, até o pessoal me zoava, porque no trabalho eu sempre falava, não, na hora que eu tiver o DRT, as coisas vão dar certo. Então, eu tinha colocado na minha cabeça, né? O meu objetivo era que se eu conseguisse ter o DRT de locutor, de apresentador, as coisas começariam a dar certo na minha vida, né? Então, aí o pessoal me zoava, tanto que teve lá no trabalho que a galera até imprimiu, assim, pegou no Google, né, a imagem lá, a carteira de um DRT, né, Delegacia Regional do Trabalho, que era o DRT de locutor, imprimiu grandão, assim, uma folha sulfite e colocou na minha mesa zoando, ó, Yuri, o seu tão sonhado DRT tá aqui. Então a galera me zoava muito por causa disso, tipo, eu não ligava, assim, porque eu sabia que era uma zoeira e também não adianta, se a gente ficar ligando é pior. Então eu dava risada, beleza, mas assim, a galera tava debochando do meu sonho, né? Então é complicado porque assim, cada pessoa sabe
o objetivo que ela tem. Então, às vezes, assim, o sonho que eu tenho pode ser um sonho besta pra você. Mas, pra mim, é importante. Assim como a gente, às vezes, olha alguém fazendo uma coisa nada a ver e fala, nossa, que nada a ver. Na nossa cabeça é nada a ver. Mas pra pessoa faz sentido. Então, como é que você vai explicar pra aquela pessoa que não tem nada a ver aquilo que ela tá fazendo, mas na cabeça dela faz sentido? Então, é só ela que vai poder descobrir se aquilo não tem nada a ver ou não. É ela que vai ter que saber disso, não é você. Não sou eu, não é ninguém. Né? Então, tinha galera que ficava zoando e tal, e na época era um trabalho muito estressante também. Mas era o que tinha pra hoje, né? O que temos pra hoje. Mesmo assim, eu tava indo atrás do curso quando eu voltei aqui pra São Paulo. Só que assim, eu comecei a fazer o curso sem ter condições de pagar o curso. Então, cada mês era muito difícil pra resolver, pra conseguir. E aí, nesse meio de caminho, eu fui mandado embora dessa empresa. E dessa vez, eu não esperava ser mandado embora exatamente por isso. Por causa do curso também. E aí, eu simplesmente fui mandado embora. E aí, eu falei, e agora, né? Tipo assim, pra mim, foi o fim. Foi o fim do mundo. Que eu falei, e agora? Não vou poder mais fazer o curso. Acabou meu sonho, ferrou, tô desempregado, vou passar fome, não tenho onde morar, o que eu vou fazer? E desespero. E simplesmente, depois quando eu percebi, porque assim, eu fui mandado embora, né? Então, quando você é mandado embora, se você é registrado em carteira, então você tem todos os direitos, belezinha. Então eu pude receber esse dinheiro de fundo de garantia, seguro-desemprego, não sei o quê. Então assim, esse dinheiro acabou me ajudando a poder terminar de pagar o curso. Só que eu pensei, se o curso era parcelado em tantas vezes, eu falei, e se eu pagar tudo de uma vez agora? E beleza, mesmo que eu continuar desempregado, o curso tá pago. Então eu peguei o dinheiro do fundo de garantia, do dinheiro da demissão, fui lá e paguei, quitei o curso. E isso pra mim foi importante, por quê? Porque eu tava fazendo uma coisa que eu queria. Pela primeira vez na minha vida eu consegui terminar um curso, porque eu já tinha feito faculdade de rádio e TV, não consegui terminar, não fui até o final. Eu tinha feito um curso de criações publicitárias na Uninove, também não tinha ido até o final. E aí, mais uma vez eu ia começar um curso e ia parar de novo. Então, que nem eu já falei aqui no programa, que eu falei assim, eu sou uma coleção de fracassos, né? Eu até falei isso. Porque assim, se você parar pra pensar, caramba, começou um curso e não terminou, começou outro não terminou. Então é foda, porque você fica somando, né, coisas que não foram até o final. Tem que terminar, pelo amor de Deus. E aí esse curso foi o primeiro que eu tive a certeza. O curso já tá pago, agora não tem como eu não terminar ele. Só se acontecer uma tragédia muito grande, mas fora isso dá pra terminar, vambora. E aí eu consegui terminar esse curso. Foi bem complicado, mas eu consegui. Aí então, aos poucos, as coisas começaram a se organizar. Então, quando eu terminei o curso, eu consegui fazer um estágio na área de rádio e TV. Aí, desse estágio, surgiu um emprego. E aí, desse emprego, surgiu uma outra oportunidade em rádio. E aí, dessas oportunidades, surgiu também essa rádio que eu estou hoje, que eu já tinha começado lá atrás também. Então, assim, uma coisinha foi puxando a outra. E naquele momento que eu fui demitido, que eu pensei que era o fim pra mim, na verdade era um começo, era um recomeço. Era um outro momento, uma mudança de área, porque apesar de eu trabalhar com rádio desde os meus 14 anos, né, eu também trabalhava em outras coisas, porque o rádio não pagava as minhas contas, então eu tinha que trabalhar com um monte de outra coisa. Eu trabalhei de garçom, a galera que escuta o programa conhece a minha história, sabe disso. Eu trabalhei de várias coisas, promotor de vendas, né, telemarketing. Então, sempre foi um sonho, né, ser radialista, mas paralelo a isso eu precisava pagar minhas contas. Então, eu tive que trabalhar de várias outras coisas. Então, ali pra mim foi um recomeço e realmente um reconhecimento de mudança de área, de falar, agora eu sou um radialista. Então, depois de muitos anos eu podia dizer, qual que é a sua profissão? Eu sou radialista. Mesmo que eu não esteja trabalhando em nenhuma rádio, mas eu sou radialista. Eu sou formado para isso, eu fiz o curso, eu tenho capacitação para fazer o que eu faço. Então, é uma coisa que parece besta, muita gente zoou, que nem eu falei, mas para mim sempre foi importante e eu consegui, com todas essas histórias que eu falei, mas assim, teve esse momento que foi um divisor de águas, mas que para mim naquele momento parecia o fim e foi o começo. O caminho a trilhar ainda é muito longo, mas assim, as coisas elas acontecem quando a gente menos espera. É que nem eu falei, não dá pra gente planejar tudo, não dá pra gente controlar tudo. É mera ilusão achar que a gente tem controle sobre as coisas que vão acontecer. Então assim, quando
tá tudo bem, a gente fala, nossa, a gente até estranha, porque a vida é assim, né? A vida é cheia de coisas. Então, quando a gente começa a perceber que tá tudo muito calmo, a gente fala, meu Deus, tá calmo até demais que eu tô me assustando. E aí tem aquela frase, né? Quando você acha que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. A gente vê muito isso em relacionamentos também, né? Na época da escola mesmo, tinha aqueles casais assim que namoravam a vida inteira, né? 10 anos, fala, putz, eles vão casar, vão ficar juntos pra sempre. Aí, de repente, do nada, separava, não tava mais junto, aí ficava com outra pessoa e rapidinho casava, rapidinho engravidava, mudou tudo, completamente a vida da pessoa. E sempre que a gente olhava, parecia que aquilo era pra sempre. Você olhava, nossa, aquele casal ali é eterno, né? Pô, eles estão 10 anos juntos já, desde a escola e não sei o quê. E aí, às vezes, não. Às vezes foi um fim e veio uma resposta pra um novo começo. Que nem todo fim é o fim do mundo. Então, aquele relacionamento que parecia que ia durar pra sempre, acabou. E pouco tempo depois, de repente, essas pessoas estavam em outro relacionamento e estavam construindo uma família e estavam começando do zero e sendo outra coisa completamente diferente. Então, às vezes a gente tem perspectivas diferentes, né? Porque, que nem eu falei aqui naquele programa que o pra sempre sempre acaba, né? A gente não tem essa noção. Quando a gente tá ali, a gente tem aquela sensação e aquela vontade de que aquilo dure pra sempre. Mas não, às vezes não é pra ser. E aí, com essa sensação que a gente tem que pode controlar as coisas, às vezes a gente deixa de enxergar algumas respostas que às vezes elas estão ali na nossa frente. Só que a gente não consegue enxergar naquele momento porque a gente tá, às vezes, mentindo pra si mesmo para poder continuar no emprego, mentindo pra si mesmo para poder continuar num relacionamento. E se você para pra pensar, se você reflete bem, você consegue chegar a essa conclusão de que realmente que era insustentável, né? Então, quando você olha pra trás, quando você tenta reparar o que aconteceu, é que nem às vezes eu falo no programa, né? Até que faz tempo que eu não falo sobre isso, mas eu sempre tinha esse exercício de falar assim, em que momento tal coisa aconteceu. Então, assim, em que momento eu deixei de gostar de tal pessoa? Em que momento eu desisti de tal sonho? Então, assim, às vezes a gente simplesmente para. A gente simplesmente deixa de fazer alguma coisa, que nem eu falei assim, aqui, né? Qual foi a última vez que você saiu com seus amigos quando você era adolescente e depois nunca mais teve aquele rolê? Então, assim, às vezes algumas coisas elas não são anunciadas, né? Não tem como você falar, hoje vai ser a última vez que você tal coisa. Então, assim, às vezes, que nem o pessoal fala assim, aproveite, como se fosse a última vez que você esteja vendo a pessoa, porque talvez seja mesmo. Ou então, viva a vida como se não houvesse amanhã, porque se você parar pra pensar, na verdade não há, como diria a canção. Mas, às vezes a gente fica, né, nessa situação, assim, de que a gente não quer enxergar, às vezes, o que tá acontecendo. Então, às vezes, a gente até pode resolver, mas a gente, no momento, não enxerga toda a situação, não enxerga que tem coisas que estão erradas e que aquilo está muito prestes a terminar, muito prestes a acabar. Mas a gente vai mentindo pra si mesmo, pra poder falar, não, beleza, é assim mesmo, não tem jeito. A gente acaba se conformando com muita coisa. Então, assim, a vida é uma eterna conformação de coisas. Isso me incomoda muito. Às vezes a gente tá no emprego que a gente não gosta, a gente mora num lugar que a gente não quer morar. Às vezes a gente tem uma profissão que a gente não queria tanto, mas foi que a vida acabou trazendo. Que nem às vezes a gente vê muitas essas pessoas que fazem faculdade de coisas que não gostam, e aí depois fazem um outro curso e falam, eu fiz primeiro porque eu achei que eu fosse ganhar dinheiro. Então, às vezes a gente vai agindo muito por conveniência, a gente vai agindo porque a gente quer pensar no melhor para as outras pessoas, a gente não quer atingir ninguém, a gente quer que as coisas deem certo, a gente quer que tudo seja tranquilo e que ninguém se machuque. Às vezes a gente quer sempre fazer o que é conveniente para geral, né? A gente não pensa muito no que é o que é a nossa verdadeira opinião, ou então às vezes a nossa verdadeira opinião pode incomodar, então a gente prefere não dizer. Então, assim, a vida a gente passa muito tempo fazendo isso. E então tem muitas coisas que eram pra acabar e não acabam porque a gente acaba esticando. E outras coisas que a gente se acostuma tanto que quando acaba a gente não consegue entender, a gente fica sem chão. Então, por essa frase, né, que eu tô repetindo o programa inteiro, mas muitas vezes só é o fim do mundo porque a gente fingiu que não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente fingiu que não estava vendo. E esse programa, né, que fala assim, quem já morreu de amor. Então é isso, às vezes quando a gente tá muito triste
muito deprê porque termina um relacionamento, a gente sente que é uma dor assim que não vai ter fim, né? Que a gente vai chorar até acabar a lágrima. E aí tem aquela questão da dor do cotovelo que o pessoal fala, dor de cotovelo, né? Porque a pessoa fica encostada assim, tão triste, segurando a cabeça assim pela mão e apoiando pelo cotovelo. Por isso, a dor de cotovelo. Ou também tem outras interpretações, né? Que tipo assim, dói em tantos lugares que você não consegue entender onde dói. E aí você define como dor de cotovelo, porque não sabe exatamente de onde vem essa dor. De um amor que terminou, de um relacionamento que acabou. E então, assim, os fins de ciclo, eles não são fins do mundo, né? Então, às vezes, tem ciclos que realmente precisam terminar. E a gente insiste, é normal, é que nem eu falei, quando a gente tem a informação de que a gente era feliz ali, e também quando a gente tem essa zona de conforto, que a gente sabe o resultado, né? Tipo assim, eu sei que se eu for em tal lugar e fazer tal coisa, eu vou sentir tal coisa. Então, tipo assim, alguns lugares, algumas coisas que a gente faz, a gente tem uma noção do resultado e a gente sabe até aonde a gente pode ir. Por isso que tem essa questão quando as pessoas falam do medo do novo, né? Que a gente sempre sente medo do novo, dá aquele friozinho na barriga, porque você não sabe exatamente o resultado. Você não sabe o que vai ser. Então, assim, você já passou tanta coisa na sua vida que você tem medo. Você prefere, como diria Jaiminho, evitar a fadiga. Porque você sabe que talvez o resultado não seja aquele que você espera. Você não quer se frustrar de novo, né? E eu conversando esses dias com uma amiga também, a gente tava falando sobre relacionamento e tal. E ao mesmo tempo, né, que a gente fala assim, de sentir falta de ter alguém, às vezes quando você presencia a briga de um casal, não é qualquer briguinha, né? Aquelas brigas mesmo, barracão bonito, né? E aí quando você presencia, assim, uma briga e você está sem ninguém, está solteiro naquele momento, aí por um instante você até agradece, fala, caramba, ainda bem que eu não tô passando por isso nesse momento, porque é uma coisa extremamente desagradável e é uma coisa que, né, machuca. E também, e aí a gente tava falando sobre isso, né, sobre alguns momentos a gente preferir não sentir mais aquilo, assim como a gente também às vezes prefere não sentir mais ciúmes, né, que nem eu já conversei também, eu falava assim, daria tudo pra não sentir nunca mais ciúme na vida de ninguém. Porque, cara, é um sentimento muito ruim, é um sentimento que, sabe, ele tira completamente o encanto das coisas, ele tira completamente o encanto de um relacionamento. E às vezes é uma coisa que vem, assim, então, assim, é tão bom quando a gente tá com alguém, a gente não precisa desconfiar dessa pessoa, essa pessoa não precisa desconfiar de você, que nem hoje, que o negócio das redes sociais, e aí, senha do celular, deixa eu ver seu celular, aí um quer saber a senha do outro e um quer fuçar nas conversas pra ver se acha alguma coisa. Então, assim, fica vasculhando, procurando. Então, assim, é um negócio que é horrível, sabe? Esse sentimento é horrível. Então, eu daria tudo pra não sentir mais isso de novo. Só que quando você tem um relacionamento, o pacote é completo. Então, vai vir isso. Vai vir ciúmes, vai vir essas desconfianças, mas aí é onde tem que, né, tentar trabalhar e tentar chegar numa coisa que seja bom para as duas pessoas, mas que exista, né, a confiança. Então, é um negócio muito louco. Então, às vezes a gente vê, assim, que tem coisas que eram para terminar, mas não terminaram. Tem coisas que poderiam ter tido muito mais campo, né, tinha muito mais história para vir, mas por um motivo ou por outro, por coisas da vida, por caminhos da vida, aquilo terminou. E às vezes a gente não sabe aceitar o fim dos ciclos, né? Então, nem sempre o fim é o fim do mundo. Às vezes, no fim, existe caminho para um novo começo. Às vezes, no fim, existe um tapa na cara da própria vida te mostrando que aquilo que você estava vivendo era uma coisa completamente nada a ver, que era uma coisa que não tinha nada a ver com você. Você estava num momento que não era a sua personalidade. Você abriu mão de amigos, abriu mão de estar com famílias, abriu mão de estar em lugares que você gostava de estar. Então é um monte de coisa que no momento que você está vivendo que você não consegue perceber. E aí às vezes é só no fim que você consegue perceber aquilo. E talvez não seja de imediato, né, que você perceba, talvez seja depois. Mas que ali pode ser uma margem para um novo começo, para uma desintoxicação, para um entendimento, para uma visão de poder seguir em frente, né? Então, essa frase, cara, ela me faz refletir muito foda. Então, tipo assim, e o mais legal de tudo, que eu vi essa frase, eu falei, mano, eu preciso muito falar sobre isso no podcast.
E o mais louco de tudo que hoje eu pensei assim, caramba, o que eu vou falar mesmo? Porque eu não anotei, né? Quando eu vi a frase. Aí eu fiquei puxando na minha mente. Falei, caramba, eu não acredito que eu esqueci aquela frase, mano. Aquela frase é tão boa, não posso esquecer. E aí, do nada, deu um estralo na minha mente e eu lembrei. Nem todo fim é o fim do mundo. Eu falei, mano, eu nunca mais vou esquecer essa frase. Então eu falei o programa inteiro hoje. Mas, meu, eu achei sensacional. Eu nem sei o autor. Eu vi no metrô lá, tudo um cartaz da hora. Depois eu até quero descobrir. Com certeza a galera que estiver ouvindo, de repente alguém viu também. Mas, meu, muito legal. E é uma reflexão, assim, que me fez pensar em muita coisa. E eu acho que foi legal a gente trocar ideia sobre isso hoje. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. É hora dele. Ninguém mais, ninguém menos do que tio Chicória. Pergunte ao tio Chicória, vem pra cá, meu tio. Ora, gente, tudo bom com vocês, gente? Olha só que saudade que a gente fica, né? Semana passada deu aquele do bafafá na rádio, né? O menino foi pra rádio e não me levou. Já começa essa palhaçada aí, mas você vê como é que praga de tio Chicória pega que o vídeo não funcionou, todo cagado, a imagem. O tio Chicória teve que fazer de outro lugar, gente. E, pelo amor de Deus, eu sou da época do gravador de rolo, porra. Você tem que reclamar de outras coisas, entendeu? Eu peguei todas essas tecnologias antigas, as tecnologias de agora, até acho que a geração do tio Cocória, dos tempos de parquinho de Walter Disney. Você imagina a cena que eu assisti as coisas em videocassete, que depois eu assisti as coisas em DVD, agora assisti as coisas no Telelê. Gente, eu peguei todas as gerações, né? Era disco, depois era fita, depois era CD, agora é Spotify, gente. Antes tinha o MP3 também. Olha só que tem o Chicória tecnológico, gente. E ainda vocês vêm me chamar de burro aqui, pelo amor de Deus, gente. Eu peguei um tempo gostoso de trocação de equipamento, né, gente? Então você tem que me levar pra rádio quando você for. Não pode deixar o teu Chicória aqui. Aí o pessoal também ficou falando da gente poder visitar o Hot Dog lá em Osasco, gente. E aí depois que eu fui lá em Osasco, agora me convidaram pra comer um Hot Dog em Guarulhos, gente. E é uma delícia, tinha os patinhos da lagoa também. Mas que Hot Dog gostoso, gente. Agora, cada cidade que me convidar, eu vou lá comer o Hot Dog. É só chamar que o tio Chicória vai. Manda pergunta também, que aí a gente vai fazer as perguntas, mas vai falar também da culinária da cidade da gente, viu, gente? Grande beijo, viu? Foi. Boa, mestre tio Chicória. Esse tio Chicória é uma figuraça, hein? Na época da faculdade que eu falei, né? Que eu fiz o curso lá na Uninove. Nessa época tinha na porta da faculdade tinha um hot dog. Que na verdade era. Não sei se era hot dog, não sei. Eu sei que era tipo pão com carne louca no lugar do hot dog. Tinha lá o dog, lá tinha o dog normal, com salsicha, mas tinha com carne louca também, que eu achava maravilhoso. E eu nunca mais achei um tão gostoso igual tinha lá na porta da faculdade. Era um trailerzinho lá. E, meu, putz, às vezes eu chegava na faculdade, nem tinha dinheiro pra porra nenhuma. Até ia lá na tia do dog, tia, pelo amor de Deus, vende um dogzinho de carne louca pra mim, hoje eu te pago depois. Mas eu paguei, mas era tão bom que às vezes até fiado a gente tinha que pedir, olha só. Que lanchinho maravilhoso, nem sei se tem hoje em dia, qualquer dia eu vou dar um chego lá na porta da Uninove, da Barra Funda, lá só pra ver se ainda tem esse lanche, tio Chicória. Você falou do dog de Osasco, de Guarulhos, eu lembrei desse aí da porta da faculdade, né, meu? São Paulo tem essas variedades mil, assim, de papá, assim, é muito bom, né? Vamos dançar! Hoje a gente tá conversando sobre nem todo fim é o fim do mundo. Eu até queria começar o programa, né, com aquela música do Los Hermanos, que chama Todo Carnaval Tem Seu Fim. E acabou virando um clichê, né? Porque todo ano alguém posta essa frase, né? Todo carnaval tem seu fim. Mas essa é uma musiquinha mal gostosa de ouvir, que eu sei que tem gente que não gosta e tal, mas eu gosto de algumas músicas do Los Hermanos, é uma musiquinha gostosa de ouvir. E acabou virando uma frase que muitos usam no carnaval. Eu ia começar o programa com ela, mas aí depois eu falei, não, vamos começar um pouco diferente. Mas nesse programa a gente conversou sobre isso, né? Sobre algumas coisas que às vezes precisa acabar, né? Às vezes o ciclo precisa encerrar, porque
Às vezes a gente tá insistindo em coisas que não faz mais parte da nossa vida, mas assim, ninguém quer dar o braço a torcer, como diz, ninguém quer admitir que não faz mais sentido. Então, às vezes naquele fim que pra gente dá medo, que pra gente parece que é uma coisa ruim, na verdade tá o caminho, né, pra uma nova situação. Então, às vezes naquele fim tá um novo começo. Então, por isso a gente não pode enxergar que o fim é o fim do mundo. Claro, né, existem situações mil e situações diferentes, mas se mesmo que houve um fim, e mesmo assim você ainda continua aqui, então quer dizer que não é 100% fim, né, quer dizer que ainda existe caminhos, né. Então, essa frase faz a gente refletir muito, então até você que tá ouvindo a gente aí, para pensar que doido, né, essa frase assim, nem todo fim é o fim do mundo. E aí, quando eu li essa frase, passou, assim, pela minha cabeça um filme e muitas coisas que aconteceram, e caminhos que eu segui, atitudes que eu tive, e eu percebendo que vários fins, pra mim, na verdade, foram novos começos, foram novos caminhos. Então, às vezes, pode ser isso, né? Pode ser, às vezes, uma resposta tá ali numa coisa que você precisa entender que acabou, você precisa fechar aquela porta na sua vida, né? Então, acredito que foi um papo legal, que a gente conseguiu conversar aqui no Terça Nobre. E girando o botão aleatório do Terça Nobre na batida, vai, tchau, 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 tchau. É hora de dar tchau, tchau, tchau. Agradecendo a todo mundo que veio até o final do Terça Nobre, porque não é uma tarefa fácil, sabemos disso. Tem gente que só lê a caralha do título e vem querer encher o saco sobre o tema do programa. Tem gente que escuta 5 minutos e tem 90 mil sugestões. Então, chegar até o final do podcast não é uma tarefa fácil, nem pra mim, nem pra vocês. Então eu agradeço muito quem chegou até o final, quem ouviu de verdade o programa, não quem só viu o título, quem disse que ouviu e não ouviu nada. Então, pra você que ouviu inteirinho mesmo, de inteirinho bebim, você que ouviu o podcast até o final, obrigado. Você que se inscreveu no canal essa semana também, toda semana, graças a Deus, tá vindo novos inscritos. Então, brigadão, você que já era inscrito no canal, você que se inscreveu agora, você que ouve pelas plataformas de áudio, você que assiste pelo YouTube, youtube.com/euribenevento, assiste pelo YouTube, se inscreve também, manda sua mensagem, vai lá nos comentários, compartilha com os amigos, manda pergunta pro tio Cocória. Vamos participar do Terça Nobre. Tamo junto, galera. Forte abraço, até semana que vem. Terça Nobre.